spare no one. Divert the troops to the castle's rear. Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido, e hoje a verdade vem à tona. Enquanto o mundo geek ainda digeria o novo Superman de James Gunn, a Marvel decidiu responder com força. E não foi com qualquer personagem, foi com Robert Downey Jr. Mas não como Tony Stark. Sim, ele voltou. Como Victor Von Doom. Essa virada não é só inesperada, ela é provocadora. Por que não estamos falando de mais uma variante genérica ou um easter egg jogado? Estamos falando de Downey Jr. Assumindo o manto do maior vilão da Marvel num momento em que o multiverso está prestes a colapsar. Mas calma. Porque o que esse retorno representa vai muito além da escalação de elenco. É uma ruptura narrativa. Um Downey sombrio, reescrevendo o próprio legado, enquanto os Vingadores, ou o que sobrou deles, tentam evitar uma destruição que já começou em silêncio. E tem mais. Essa versão do Doutor Destino não se vê como vilão. Ele acredita, de forma perigosa e meticulosa, que é o único capaz de salvar o multiverso. Mas, de quem exatamente? No meio desse turbilhão, um detalhe visual quase passou despercebido. O símbolo rachado no peito do Doom, durante a cena na mansão dos X-Men. Parece só mais um elemento de design, mas remete diretamente à quebra do tecido da realidade. E é aí que começa o jogo mental da Marvel com os fãs. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra pra nossa linha secreta de inscritos. Agora, segura isso. O que acontece quando os novos Vingadores encontram o Quarteto Fantástico e percebem que o vilão já está entre eles? A cena vazada, ou estrategicamente liberada, mostra um momento de tensão silenciosa, mas carregada de significado. A primeira interação entre os Thunderbolts, agora assumindo o título de Novos Vingadores, e o Quarteto Fantástico. É mais do que um simples crossover. É um novo marco narrativo, que rompe com o padrão de encontros heróicos do MCU. Não há fanfarra, nem diálogo inspirador. Há desconfiança, surpresa, e um clima de urgência que revela o verdadeiro estado do multiverso. John Walker, ainda com o uniforme da cena pós-créditos de Thunderbolts, surge como símbolo dessa transição forçada de autoridade. Ele não lidera, mas age como se estivesse no controle, mexendo no console da nave do quarteto como uma criança curiosa. Ou um soldado desesperado tentando entender a tecnologia de outro universo. Ao fundo, Ben Grimm observa. Não fala, mas seu olhar sobre Walker diz tudo. Você não faz ideia do que está tocando. Zoom na reação de Ben Grimm. E aí está a beleza visual da cena. A nave em que todos estão não é uma base dos Vingadores, nem uma instalação da SAILRD. É a nave retrofuturista do Quarteto Fantástico, com curvas inspiradas nos designs sessentistas de Jack Kirby, botões físicos e uma estrutura que destoa do visual digital do restante do MCU. Isso não é por acaso. Essa estética não é nostalgia vazia. Ela comunica, visualmente, que estamos lidando com uma ciência mais pura, menos interferida por governos ou armas. Essa é a tecnologia Reed Richards. Esse é o nível de ameaça que eles enfrentam. Mas tem um detalhe nessa nave, que ninguém comenta. E que muda tudo. A curiosidade de John Walker com os controles da nave vai muito além de uma piada visual. Ao fundo, nas telas analógicas do painel central, há uma série de sinais gráficos que lembram leituras de distorções temporais ou rupturas dimensionais. Não são simples ondas eletromagnéticas. A disposição desses sinais, acompanhada do layout circular das janelas e dos tons azulados refletindo nos rostos dos personagens, remete diretamente aos visores usados pela TVA em Loki. Mas aqui, eles não estão monitorando, estão reagindo. A nave do quarteto virou um radar multiversal. É como se ela estivesse registrando em tempo real os efeitos das incursões, as colisões entre realidades paralelas, previstas desde Doctor Strange no Multiverso da Loucura. E tem um detalhe visual que entrega isso:
os botões piscando em sequência sobre um monitor com 4 setores, representando universos diferentes prestes a se fundir. Corte para visual comparativo com HQ Secret Wars, Nowhere 2. Essa leitura visual casa com o que Helena diz na cena pós-créditos de Thunderbolts. A crise no espaço está piorando. A Marvel não usou a palavra incursão à toa. A escolha do termo é técnica, saída direto dos quadrinhos da fase Time Runs Out, que prepara o terreno para o colapso multiversal de Secret Wars. E agora, vemos essa ameaça representada não em CGI explosivo, mas no silêncio tenso de uma cabine de comando. O console, nesse contexto, não é só um elemento de cena. É o primeiro alerta visual concreto de que o multiverso já está desmoronando, sem que os heróis tenham ainda noção do alcance. E o mais irônico, o único ali que entende o que aquilo significa é justamente quem está ausente. Reed Richards. Mas o console esconde mais do que isso. Há uma figura refletida nos monitores, que não deveria estar ali. No canto inferior direito de um dos frames mais debatidos, um pé quase fora de foco chamou a atenção dos fãs mais atentos. Pode parecer pouco, uma silhueta parcial de um traje. Mas basta olhar a textura do material e o contorno da canela. É o uniforme Vibranium de Shuri como Pantera Negra. O mesmo usado no final de Wakanda Forever. Esse detalhe, por si só, confirma que ela não apenas continua ativa, como está inserida diretamente na linha de frente dos eventos de Doomsday. A presença de Shuri nessa cena não é apenas simbólica, é geopolítica. Ela representa Wakanda, uma das únicas nações com tecnologia capaz de rivalizar com o intelecto de Reed Richards ou o avanço de Doom. Sua presença ali, mesmo silenciosa, sugere que Wakanda escolheu um lado e está agindo de forma estratégica para conter as ameaças interdimensionais antes que elas alcancem o território africano. Mas tem mais. Se a Marvel mostrou esse frame, mesmo de forma vazada, é porque queria que os fãs captassem algo. E esse algo pode ser a composição da nova trindade científica do MCU, Reed, Shuri e possivelmente Bruce Banner. Ou Wong, que também já apareceu em cenas com os X-Men. Não é coincidência. Nos quadrinhos, a junção de mentes como essas é o que leva à criação de dispositivos capazes de estabilizar o multiverso, como os detectores de incursões criados pelos Illuminati. E se Shuri está aqui, no exato momento em que os novos Vingadores entram na nave do quarteto, isso significa que a unificação das superpotências tecnológicas já começou. Só que tem algo estranho. A expressão dela na cena é de quem já sabe o que está por vir. E não gosta nem um pouco. Isso parece um detalhe de atuação, mas talvez seja o primeiro sinal de que Shuri já enfrentou Doom em algum outro nível. Ou pior, já viu o que ele causou. Mas a pergunta que fica é: o que Wakanda teve que sacrificar para se manter de pé até aqui? Na superfície, o grupo que entra na nave do quarteto parece coeso. Mas quando você olha com atenção para os uniformes, posturas e microexpressões, a fratura é evidente. Sam Wilson, o Capitão América desta geração, está presente, mas visivelmente desconfortável. Ele não é um aliado dos Thunderbolts. Ele está ali como contraponto. Porque, fora da tela, a Marvel já deixou claro: existem duas equipes competindo pelo mesmo nome: Novos Vingadores. Essa tensão começou ainda na cena pós-créditos de Thunderbolts, quando Val rebatizou sua equipe, liderada por Walker e Helena, com o título que antes simbolizava esperança, sacrifício e união. Sam, por outro lado, representa o legado de Steve Rogers e está tentando proteger a integridade desse nome. O processo legal mencionado na cena, uma disputa por direitos autorais do nome New Avengers, não é piada, é metáfora. É a Marvel dizendo que o conceito de herói está em disputa. E a montagem da cena reforça isso visualmente. Walker mexe em botões sem permissão. E Helena observa em silêncio, mas com postura defensiva. Sam, por sua vez, está mais afastado, olhando para Ben Grimm como quem procura aliados verdadeiros. O que temos aqui não é uma aliança.
É um cessar-fogo desconfortável, reunido apenas pela urgência do colapso multiversal. Nos quadrinhos, quando os Vingadores se dividem ideologicamente, o resultado nunca é pequeno. Foi assim na Guerra Civil, foi assim em Infinity, quando os Illuminati agiram nas sombras. E se essa divisão se manter, é possível que o filme esconda uma reviravolta, a fragmentação completa das equipes atuais e o surgimento de uma nova força de resistência, liderada por quem ninguém espera. Mas antes disso, algo já está sendo destruído, e começa na Mansão X. Enquanto os novos Vingadores e o quarteto tentam se entender, uma outra frente já está em colapso. A Mansão Xavier, lar clássico dos X-Men, virou campo de batalha. E dessa vez, não é contra sentinelas ou humanos intolerantes. É uma ofensiva coordenada, devastadora, vinda do próprio multiverso. Imagens captadas nas gravações externas revelam cratera, destroços, destiladores de energia alienígena e... algo ainda mais perturbador: os restos metálicos de um sentinela clássico dos anos 90 em chamas. A Marvel não está apenas colocando os X-Men no MCU, está destruindo o terreno conhecido deles. E com isso, forçando os sobreviventes a buscar refúgio em outro universo. Essa é uma referência direta ao arco Time Runs Out, onde as incursões começam a apagar linhas inteiras da realidade. E o fato de estarmos vendo isso acontecer, na cronologia do filme antes da reunião dos times principais, indica que os X-Men estão perdendo. E rápido. Wong aparece entre os escombros, ao lado de James Marsden como Cyclops. Essa cena, mesmo sem áudio, já levanta mais perguntas do que respostas. O que o mestre das artes místicas está fazendo no universo mutante? A resposta mais lógica aponta para uma missão de resgate. Wong, com acesso aos portais de Kamar-Taj e conhecimento sobre a ameaça das incursões desde Multiverse of Madness, pode estar buscando as peças-chave que vão compor a nova força interdimensional de defesa. Só que tem algo errado. Doom já está lá. E os sinais visuais disso são fortes. O painel de madeira escura, presente nas cenas internas, é idêntico ao da biblioteca da mansão, onde Doom aparece mais tarde. Isso sugere que ele não atacou de longe. Ele entrou. E se o que vimos ali for verdade, então o Doutor Destino já foi o responsável direto por apagar o primeiro universo com mutantes do MCU. Mas tem um detalhe que ninguém está falando: a expressão de Ciclopes na cena com Wong. Ele não parece surpreso. Parece culpado. Victor Von Doom sempre foi mais do que um tirano com armadura. Nos quadrinhos, especialmente em Secret Wars de 2015, ele não age apenas por poder. Ele age por convicção. E é exatamente isso que transborda nas primeiras cenas com Robert Downey Jr. em Avengers Doomsday. A Marvel não está apenas reintroduzindo um rosto conhecido. Está desconstruindo tudo o que esse rosto significava. Tony Stark salvava mundos com tecnologia e ego. Doom tenta salvar o multiverso, destruindo realidades inteiras. A ironia é que ele não se vê como um novo Thanos. Ele se vê como o único capaz de preservar o que resta. Quando ele aparece dentro da Mansão X, a câmera foca em um detalhe: o trono improvisado, com painéis quebrados e símbolos X desfigurados. Doom não está ali como invasor. Ele se comporta como se aquele lugar fosse dele. Como se ele estivesse retomando algo, não conquistando. E isso é uma inversão total da lógica dos vilões comuns. Essa abordagem tem respaldo direto nas HQs. Em Secret Wars, Doom incorpora o poder de Beyonders, destrói universos e reconstrói outros, convencido de que é o único capaz de manter a ordem. E agora, com Downey Jr. no papel, essa psicologia ganha um novo nível de tensão, porque o público já confia nele. Visualmente, é o mesmo rosto que nos guiou até o fim de Endgame. Mas agora, esse rosto está por trás da destruição da realidade dos X-Men. E tem mais. Segundo vazamentos de bastidores, a primeira fala de Doom no filme é uma variação do que ele diz em Infamous Iron Man Mobile 1. Se ninguém mais vai consertar este mundo,
Então eu vou. Essa frase, em boca de Downey, não é só provocação. É redefinição de eixo moral. Só que Doom não está sozinho. Ele observa algo no console da nave do quarteto, algo que faz ele sorrir. O que Doom está observando no painel da nave do quarteto não é apenas uma leitura de incursão. É uma assinatura de energia específica. E nos bastidores, essa informação tem um nome: Franklin Richards. Filho de Reed e Sue Storm, Franklin não é só mais um personagem. Ele é um mutante ômega, com poder de dobrar realidades. E nos quadrinhos, ele já criou universos inteiros com a mente, enfrentou celestiais e até desafiou entidades como Galactus. O fato dele ter nascido antes dos eventos de Doomsday no MCU não é detalhe, é prenúncio. Se a cena do cockpit, com Ben Grimm pilotando, de fato acontece após o nascimento de Franklin, isso muda toda a dinâmica da equipe. Não é mais apenas o quarteto contra Doom. É uma família tentando proteger uma criança que pode ser a chave da reconstrução, ou da ruína, do multiverso. E isso ecoa diretamente o que já foi feito em arcos como Power Pack, Future Foundation e Secret Wars, onde Franklin sempre aparece como a peça que desequilibra o tabuleiro. Mas tem um detalhe curioso. Nos trailers, o design da nave varia, ora com 3 estabilizadores, ora com 4. Muitos fãs acreditam que essa mudança visual é um erro de continuidade, mas há uma chance maior e mais perversa. A Marvel pode estar mostrando partes de naves de universos diferentes, o que explicaria não só o deslocamento da equipe, mas o nascimento de Franklin como evento catalisador de uma nova linha do tempo. E se Doom está ali, sorrindo, é porque ele sabe. Franklin é a arma mais poderosa e mais instável. Em Fantastic Four, Grafeza 904, Doom diz: a única coisa mais perigosa do que o caos é um menino que acredita que pode controlá-lo. Agora pense nessa frase sendo dita por Downey Jr., olhando para a nave, logo após a leitura de energia singular no console. Mas tem algo que essa leitura não mostra, e está vindo de outro universo. Quando Florence Pugh revelou que os próprios irmãos Russo dirigiram a cena pós-créditos de Thunderbolts, muita gente não deu atenção ao detalhe. Mas esse dado muda tudo. Porque os russos não estão envolvidos diretamente no filme da equipe, mas estão sim à frente de Avengers Doomsday. E se eles filmaram aquela cena, é porque ela já pertence à estrutura narrativa de Doomsday, não ao epílogo do longa anterior. Na prática, isso significa que aquela sequência no interior da nave, com John Walker apertando botões, Ben Grimm observando e Sam Wilson desconfiado, não é apenas uma introdução. É o verdadeiro início do novo conflito central, como aconteceu no corte de Thor Ragnarok para Infinity War, onde a última cena com a nave dos Asgardianos já era o começo do ataque de Thanos. Aqui, o mesmo padrão se repete. A diferença? O inimigo já está entre eles. O mais revelador é a ausência de Doom nessa cena. Ele não aparece. Mas as consequências das suas ações já estão espalhadas. As leituras de incursão, a divisão entre os heróis e, principalmente, o ar de urgência silenciosa. Os personagens não sabem ainda, mas o espectador sim. Estamos vendo o tabuleiro se formar. E quem colocou cada peça foi Doom. Isso também explica por que o filme começa com múltiplos times em missões distintas. Segundo Kevin Feige, o plano era mostrar 5 grupos lidando com ameaças simultâneas. Essa cena é o ponto de convergência. É aqui que a Marvel conecta a cronologia da fase 5 ao colapso do multiverso. Em meio a tantos vazamentos, trailers e especulações, um silêncio desconfortável domina a narrativa. Onde estão os X-Men nessa fase da história? Sabemos que eles existem. Vimos a mansão destruída. Vimos Cyclops. Vimos Wong. Mas o grupo como equipe, coeso, ativo, combatendo, está ausente. Isso não é descuido de roteiro. É decisão calculada. A ausência dos mutantes neste ponto do filme sugere que a Marvel está reproduzindo um dos arcos mais trágicos das HQs, a destruição silenciosa de um universo inteiro.
Em Secret Wars e Time Runs Out, os X-Men não lideram a resistência. Eles estão entre os primeiros a cair. E agora, com Doom avançando sobre o universo deles, tudo indica que a equipe original, a dos anos 90, a mesma de X-Men 97, já foi desfragmentada. As imagens mostram apenas um campo de batalha devastado. Crateras, fumaça, sentinelas caídos. Isso não é solo de confronto? É pós-morte. O silêncio dos trailers, nesse contexto, funciona como um luto visual. E o fato de os mutantes não estarem em nenhum momento dentro da nave do quarteto reforça a ideia de que eles ainda não chegaram ao universo principal do MCU. Ou talvez só cheguem os sobreviventes. Existe uma teoria forte circulando nos bastidores, a de que a Marvel está segurando os X-Men para um ponto exato do segundo ato, quando a ameaça de Doom já estiver estabelecida e o multiverso estiver literalmente colapsando. Seria a última cartada antes do reboot, mas se os X-Men não aparecem agora, é porque talvez alguns deles não sobrevivam à transição. E isso muda tudo. O momento em que o trailer e os trechos de Avengers Doomsday surgiram na internet não foi aleatório. Eles foram lançados estrategicamente no mesmo dia em que o embargo de críticas do novo Superman de James Gunn foi suspenso. Coincidência? Não. Isso é guerra de atenção, algo que a Marvel já pratica desde os tempos de Infinity War. Sempre que outra franquia começa a ganhar os holofotes, algum vazamento, teaser ou flagra de set misteriosamente surge. E dessa vez, a tática funcionou. Por algumas horas, a conversa saiu do Superman e voltou para Doom. A imagem de Downey Jr. No trono, a leitura de incursões, a fusão entre o quarteto e os novos Vingadores. São todos elementos projetados para gerar um impacto imediato e desviar os olhos do que estava dominando as redes naquele dia. A Marvel não combate concorrência com silêncio. Ela responde com imagem, especulação e nostalgia. Isso também explica por que as figuras que antes eram conhecidas por entregar spoilers sem querer, como Tom Holland e Mark Ruffalo, hoje participam de vazamentos orquestrados. A cultura do spoiler se tornou parte da campanha, e o público já entende isso, mesmo que inconscientemente. Só que tem uma diferença nessa nova leva. O vazamento mostra demais, e ainda assim esconde a chave. Porque entre todas as imagens divulgadas, nenhuma mostra Reed Richards. Nenhuma revela o estado real de Franklin. E nenhuma entrega o que está por trás do painel central da nave. O verdadeiro motivo do sorriso de Doom. No meio da cena da nave, entre botões piscando, monitores analógicos e reflexos metálicos, há um detalhe que quase ninguém reparou. Um dos visores no painel mostra algo semelhante a um gráfico de compressão temporal. Linhas em movimento, convergindo em um ponto vermelho central. À primeira vista, parece só mais um display genérico, mas esse tipo de visualização já foi usado antes. Em Multiverse of Madness, era exatamente assim que os magos da Kamar-Taj mapeavam rupturas no tecido da realidade. A leitura aqui é clara. A nave do quarteto não está apenas se deslocando pelo espaço. Ela está navegando entre realidades instáveis. E aquele ponto vermelho não indica só perigo. Indica convergência. Um momento em que dois universos colidem. A definição visual de uma incursão. Se isso estiver certo, então o local onde os heróis estão reunidos já não pertence a um universo fixo. É uma zona de interseção. Um espaço-tempo em colapso que pode, a qualquer momento, colapsar completamente. Isso explicaria o comportamento de Doom. A forma como ele observa os sinais, não com medo, mas com expectativa. Ele sabe o que está por vir. Ele viu isso acontecer antes, e talvez tenha até provocado. Esse frame, isolado, entrega mais do que muitos diálogos. Ele mostra que o colapso já começou, que as incursões não são uma ameaça futura, são o presente. E que cada segundo que os personagens permanecem ali é um passo mais perto da aniquilação total. O reflexo no visor do console, quase imperceptível, mostra um símbolo distorcido, uma versão corrompida do tradicional D de Doom,
sobreposto por um traço diagonal flamejante. Não é nenhum logotipo conhecido, mas nos quadrinhos, esse tipo de marca já apareceu. Em Secret Wars Needless 7, quando Doom começa a perder o controle do seu universo fabricado, uma marca semelhante aparece nas bordas do mundo moribundo. Um presságio de que o poder dele não é absoluto. Se a Marvel está replicando isso visualmente, ela está deixando um aviso. O universo que Doom já destruiu, provavelmente o dos X-Men originais, foi só o primeiro. E se a leitura das incursões no console estiver certa, outro universo já está em processo de fusão. A pergunta é: qual? Há 3 possibilidades claras. O universo do Quarteto? Possivelmente já instável. O dos Novos Vingadores? Dividido demais para resistir? Ou o próprio universo principal do MCU? Aquele onde tudo começou em 2008. E se for esse, a ameaça não é mais o fim de uma fase. É o fim da linha. Um hard reboot mascarado por narrativa. Doom acredita que está salvando a realidade ao destruir mundos corrompidos. Mas para ele, corrupção é sinônimo de resistência. Se um universo desafia sua visão, ele o apaga. E isso coloca todos os heróis que conhecemos, dos sobreviventes de Wakanda até o próprio Sam Wilson, na mira. E o mais perverso é que talvez Doom esteja certo. Porque a Marvel deixou pistas suficientes para sugerir que o multiverso está tão danificado, tão emaranhado, que só um reset total daria conta. E quem melhor para executar isso do que alguém com a face do herói mais querido da saga original? Mas isso ainda é só o começo. Porque há uma última peça, e ela está no uniforme de Reed Richards. Mas esse é assunto para o próximo vídeo. Se essa verdade fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Qual universo você acha que vai cair primeiro? E claro, se quiser continuar nessa linha secreta do multiverso, já se inscreve e ativa o alerta. Porque aqui, nada é por acaso.